parabéns pelo verbete, um verbete super rico, né? Acho que é importante para todos nós que temos essa interação, né? Família, já fomos, no meu caso, já fui infante, né? Atualmente adulta aí, mas constituindo família também. E também acompanhando outros casos, né? A gente convive aí em sociedade e vai vendo situações. E nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte: se você estudou, se você tem alguma casuística, né, para relatar, como que o desequilíbrio bioenergético entre o casal, né, a dupla ali, pode afetar a manutenção da manifestação parafenomênica equilibrada do infante, da criança, né? Principalmente naquelas situações onde a gente tem aí um casal parapsíquico, por exemplo, uma criança parapsíquica também, mas um desconhecimento, né, dessa conceituação e de toda essa questão multidimensional. É importante falar sobre essa questão da inter-relação parapsíquica dos pais e filhos. Você falou ali, todo mundo tem uma família, todo mundo faz interação com o pai e com a mãe. Mesmo que você não tenha seus pais morando perto ou tenha sido adotado, alguma coisa nesse gênero, a interação existe. Você pode não estar lúcido para a interação, mas ela existe. Então, prestar atenção, porque às vezes a gente pode não estar. Eu não tenho traço parapsíquico meu, né? Ou não tive um ambiente favorecedor de tal situação. Mas você pode ter sido inserido numa família que te deu um aporte para você ter uma manifestação, e além disso, tem um vínculo com com uma manifestação pregressa, né? E aí você pode não saber o histórico, né, para fazer um levantamento às vezes, mas existem indicadores. Então esses indicadores podem ser favoráveis à manifestação. Segundo, que projeção não tem distância, espaço, a gente pode reconhecer até pessoas de vidas passadas. Então quem dirá dessa vida? Sobre essa questão dos pais, da harmonia do casal, eu acho bem interessante. Por quê? Porque a gente percebe alguns casos onde a manifestação do filho parapsíquica se dá em decorrência da ausência, por exemplo, do casal como casal, né? Eu conheço alguns casos, já percebi isso em alguns casos, assim, até perto de mim, umas amigas minhas e tal, que o casal tá tendo dificuldade no relacionamento, ou aqueles momentos onde o pai e a mãe se saturam com a criança, com a vida, com o trabalho, com o dia a dia, com o supermercado, conta e tal, e acaba convivendo e não interagindo, né? E aí também tem muita questão, para alguns casais, pega muita questão sexual também. E aí esquece que a interação, ela não é só casal com casal, né? Ela pode ter em várias vertentes. Por exemplo, uma das que eu acho mais interessante, por exemplo, é até a questão da neurectoplasmia, né? Que isso daí favorece muito a blindagem do casal. E aí, nesse processo, e a neuroectoplasmia, ela pode ser desenvolvida até em função do estudo do parapsiquismo, de leituras sadias. Então, é bem mais fácil, né? Não precisa, às vezes, nem estar perto da pessoa. E aí, quando você quer fazer essa blindagem da família, da casa, do lar, isso pode ser favorecido com parafenômenos, uma projeção tal, com técnicas simples que a gente aprende nos cursos básicos da Conscienciologia, no IPC, por exemplo, que é da blindagem dos ambientes, né? Sem você precisar, por exemplo, da outra pessoa para fazer essa manutenção, né? E aí isso daí vai assegurando um lar. Mas essa contrapartida do aporte do casal para dar sustentabilidade no processo é muito importante. Por quê? Porque a insegurança dos pais, a criança percebe. Então, todos esses traços que vão se desenvolvendo ao longo ao longo de uma vida de casado, dos pais, os pais pensam que a criança não está percebendo, né? Está brigado, tá, sei lá, não posso, tem umas coisas que eu não posso falar, sei lá, não tão de bico, né, hoje. E aí
Isso daí a criança está percebendo, o pai e a mãe, a gente vê que, né, que o pai e a mãe não estão se olhando, não está tendo troca de olhar, não está tendo nada que faça esse acarinhamento ali deles. E isso vai favorecendo a entrada de assediador. Por exemplo, eu tinha na minha infância, muitas vezes que eu tinha clarividência das consciências que estavam ali no processo, e aí o meu amparador sempre me dizia, sua mãe não está vendo o que está acontecendo, mas você vai ver e ele não está te incomodando, certo? Certo. Então, eu aprendi a partir desse amparador a observar essas consciências e entender também que os meus pais não estavam vendo o que eu estava vendo. E o que eles estavam fazendo, aquela situação familiar acontecia multidimensionalmente, né? E aí eu tinha todo um treinamento multidimensional para acompanhar aquela vivência. E eu penso que os pais terem essa percepção, eu não estou vendo o que está acontecendo, mas tem um caso aqui, uma fissura aqui nesse meu relacionamento, pode proporcionar ambiente favorável. Até completando aquela pergunta da Beth, né, da questão do ambiente familiar favorável para a manifestação parapsíquica. Tudo bem? Boa tarde, professora Isoé. Quero inicialmente te agradecer pela escolha do tema, trazer aqui para o debate o tema da interação intrafamiliar. Eu acho que esse tema é importantíssimo. Eu pesquiso a interação entre as pessoas, as consciências, e vejo que quando há uma interação de boa qualidade no seio da família, entre os pais e irmãos, essa consciência que tem essa capacidade, consegue atuar bem dentro da família, ela tem uma condição de, na maior parte das vezes, atuar bem também fora da família, né, na interação com outras pessoas. Porque nas minhas pesquisas eu percebo que há uma dificuldade maior até de interação dentro da família do que fora, né? Mas a minha pergunta tem a ver com a relação entre a tematologia e a definologia. Ao ler a sua definologia, eu percebi que a interação que você traz aqui entre pais e filhos, ela é voltada para uma convivialidade mais fraterna, interassistencial, de aprendizagem mútua, e que favorece a manifestação dos parafenômenos de uma maneira equilibrada. E aí eu te pergunto, por que você resolveu escolher esse tema central como neutro e não como homeostático? Porque é uma intenção, né? E isso não quer dizer que a gente faça. Ou isso não quer dizer que não tenha perda de lucidez nesse processo. E isso também não quer dizer que todo mundo está lúcido para manter esse processo nesse equilíbrio. Então, você vai ter horas, você que está colocando fogo no parquinho, outra hora é o pai que está colocando fogo no parquinho, outra hora é a mãe que está colocando fogo no parquinho. Ou o irmão. E aí é uma interação neutra. Mas a ideia desse verbete é você construir isso intergeracional, né? Nas várias gerações ali desse contexto, e tá lúcido para esse processo. Eu penso que o importante dessa interação é todo mundo galgar um novo patamar evolutivo. Pelo menos na minha condição, eu consegui galgar um patamar de projetora lúcida, melhor do que eu entrei nessa vida. Né? Alguns outros parafenômenos eu também estou saindo melhor do que eu já iniciei nessa vida. Então, essa manifestação mais equilibrada, mais avançada, eu penso que seja o maior aporte que eu recebi nessa vida dos meus pais, porque eu quero ver se eu termino essa ressoma, né, essa vida, com um patamar consolidado e de alto nível, né, que numa próxima eu até posso dizer, não, eu posso vir como a Rosa comentou, eu posso vir com um pai e uma mãe numa condição melhor, menos favorável,
para que eu possa, porque eu consigo fazer sozinha. E levando em consideração que eu já fiz muita coisa sozinha nessa vida, então eu acho que numa próxima eu vou estar numa condição também bem melhor. Estou trabalhando para isso. À toa não foi que você ganhou tanto aporte assim, né? Não. Então, é para trabalho. Quanto mais você ganha, mais trabalho, né? Você pode fazer. Então, é isso aí.